um abraço a todos e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha só, pessoal, temos novidades sobre o caso do funcionário da Funjop, Adriano Fidelis, que foi morto no dia 1º de janeiro deste ano na Avenida Navegantes, no bairro de Tambaú. Ao vivo, a repórter Eugênia Reis vai trazer mais detalhes agora. Mais uma vez, boa noite, Eugênia. Mais uma vez, boa noite para você, Jomar. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta Paraíba. Olha, Jomar, eu estou aqui na Central de Polícia, na Delegacia de Acidentes de Trânsito, ao lado do delegado Marcos Vasconcelos. Ele é o titular aqui da delegacia. Ele vai falar para a gente sobre a conclusão do inquérito. Delegado, a gente sabe que Adriano Fidelis morreu vítima de acidente de trânsito no dia 1º de janeiro desse ano e o prazo que a polícia tem é de 30 dias, como de fato o inquérito foi concluído dia 1º de fevereiro. Qual é a avaliação que o senhor tem desse inquérito que já foi inclusive colocado à disposição da Justiça? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, a doutora Viviane Magalhães, que estava me substituindo durante minhas férias, foi a delegada responsável pela instauração e a condução à presidência de todo o inquérito policial. Ela presidiu o inquérito de maneira legal, dentro da normalidade, e o acusado foi identificado, se apresentou acompanhado de advogados, foi qualificado e interrogado, confessou que estava realmente dirigindo o carro, alegou que o motivo que o fez bater na moto da vítima e no reboque teria sido um provável cochilo que ele deu por ter passado a noite acordado, negou ter ingerido bebida alcoólica e o inquérito foi concluído. Ele foi indiciado pela prática de homicídio culposo com agravante de ter fugido do local sem prestar socorro à vítima e as demais agravantes, e agora o caso foi entregue à Justiça. Nós esperamos que o Ministério Público o denuncie e que ele seja julgado para pagar pelo crime que cometeu. Delegado, o senhor disse que o inquérito foi entregue à Justiça no dia 7 de fevereiro, uma semana depois, após a conclusão do inquérito. E o senhor me disse, inclusive, que o acusado ele está respondendo em liberdade, ele aguarda em liberdade. Na maioria dos casos em que o senhor já tem acompanhado, fica assim mesmo? Permanece em liberdade respondendo, é isso? Olha, depende. Nós trabalhamos com a Lei 9.500, é a Lei de Trânsito, o Código Nacional de Trânsito, e a Lei 9.503. Então, nós só trabalhamos com crime culposo. O crime de trânsito, o homicídio de trânsito é um crime culposo, a pena é uma pena branda, não foi encontrado elementos para que se conduzisse a acusação para um dolo eventual, segundo a própria delegada, e nós esperamos que a Justiça seja aplicada a lei. Infelizmente, o nosso Código de Trânsito tem penas brandas para esse tipo de delito, mas nós temos certeza que a lei vai ser aplicada. Agora, não é porque a polícia indiciou esse cidadão por homicídio culposo, porque não encontrou indícios de dolo eventual, que ele será obrigatoriamente denunciado por homicídio culposo. Se o Ministério Público entender de denunciá-lo por dolo eventual, aí o processo e a Justiça aceitar a denúncia, aí ele vai ser julgado por esse crime. O que a polícia, o que a doutora Viviane, que presidiu o inquérito, entendeu foi que realmente houve um homicídio culposo, com as qualificadoras, as agravantes de fugir do local sem prestar nenhum socorro à vítima e outras, e por esse motivo indiciou por homicídio culposo e deixou o caso agora com o Ministério Público. Muitíssimo obrigado, delegado Marcos Vasconcelos, pelas informações aqui com a gente. Jomar, ainda nessa tarde a gente teve a oportunidade de conversar com o perito Robson Félix, que falou aí sobre a dinâmica do acidente e sobre o trabalho realizado na perícia. Vamos acompanhar. O nosso trabalho consistiu inicialmente de periciar o veículo. Até então havia suspeitas que aquele veículo teria participado do acidente.
E no primeiro momento nós constatamos que se tratava do veículo, né? Na análise de todos os vestígios presentes nos dois veículos, no triciclo e no automóvel. Em seguida, o nosso trabalho consistiu em analisar as imagens e toda a dinâmica do acidente. E na análise da dinâmica quadro a quadro, através de um software que nós utilizamos, a gente conseguiu demonstrar que a vítima trafegava no triciclo de forma adequada ali naquele trecho ali daquela avenida. São duas faixas de que não guardou a devida distância de segurança, atingindo o setor lateral esquerdo da caçamba do triciclo. Foi quando ele perdeu o controle e chocou-se contra um outro automóvel que encontrava-se parado. Em relação à velocidade, seria apenas um agravante, né? Porque a dinâmica foi bem demonstrada através do meu laudo, mas a velocidade fica a cargo do setor de áudio e imagem. A doutora Viviane encaminhou as imagens para o setor de áudio e imagem para eles analisarem a possibilidade ou não, porque nem sempre é possível. É isso, Jomar, de acordo com a perícia, como o Robson Félix colocou aí, não há dúvidas. Está bastante clara a dinâmica do acidente, né? Em que mostra realmente o momento em que o veículo vem e acaba invadindo aí a outra mão e atingindo Adriano Fidelis. Eu volto com você aos estúdios. Ok, obrigado, Eugênio, pelas informações. Também agradecer ao doutor Marcos Vasconcelos pela informação aqui prestada à audiência do Cidade Alerta Paraíba. Como ele muito bem falou, né? Se for enquadrado ali no Código de Trânsito Brasileiro, a pena será muito branda para o responsável pelo acidente que matou aí, então, a vítima, né? Que trabalhava na Funjop, infelizmente. Mas a pena já foi extremamente severa aí para a vítima e também para os familiares das vítimas. Infelizmente, a lei brasileira é sempre assim, né? Pune com severidade as vítimas e com muita benevolência aí quem causa esse tipo de dano irreparável aí, já que houve aí uma vida perdida, né? Não volta mais. E também a sua família vai aí ter que amargar aí eternamente a dor e a saudade desse ente querido. Mas é o que por enquanto temos para hoje. Lamentavelmente é o que temos, né? A gente tem que trabalhar então com as armas que são à nossa disposição, e a lei brasileira é dessa maneira, infelizmente. Mas vamos agora falar das ofertas imbatíveis do maior e melhor